Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma live da minha série sobre circulação. E hoje nós vamos falar sobre varizes e seus tratamentos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Márcio Steinbruck, sou cirurgião vascular e angiologista, formado pela USP. Sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, tá? E eu deixo minhas redes sociais à disposição como um canal aberto para que possam fazer perguntas, e eu terei o máximo prazer em respondê-las, uma a uma, e na próxima live, na próxima semana, se Deus quiser, às 19 horas da quarta-feira, nós podemos até discutir alguns aspectos do que foi perguntado ao longo dessa semana, tá bom? Então, vamos lá. Nosso assunto hoje, varizes. Varizes já começa a criar um pouco de temor em quem escuta, né? O que são as varizes? O que são as varizes? As varizes, na verdade, são dilatações das veias. Como eu expliquei amplamente na minha primeira live, que está à disposição, inclusive, no meu canal do YouTube, para quem não teve oportunidade de assistir, conforme eu expliquei lá, nossa circulação venosa das pernas tem que trazer o sangue de baixo para cima contra a gravidade. E como isso é feito? Vocês lembram? Muito bem. Eu vou dar uma recordada rápida. Hoje vou inovar com imagens para que todos possam visualizar melhor o que eu estou falando. Mas boa parte das veias dos membros inferiores, ela passa por dentro da musculatura da panturrilha, da batata da perna. Dentro dessas veias existem válvulas, que são essas coisinhas aqui, que quando se fecham não deixam o sangue voltar. Ou seja, conforme contrai essa musculatura, o sangue sobe em vez de descer, tá bom? Muito bem, mas na situação em que haja um enfraquecimento da parede dessas veias, na situação em que eu tenha uma dilatação dessas veias, essas válvulas não funcionariam mais, elas se afastam. E é exatamente isso que nós vamos ter. Então, nós temos aqui uma veia normal, com as válvulas se fechando, e aqui uma veia varicosa, onde as válvulas não se fecham mais. Então, esse sangue começa a descer na contramão, a força da gravidade empurra ele para baixo, o sangue que quer subir se choca com esse que quer descer, formando uma força resultante para os lados. E essa força fará com que essa veia cresça cada vez mais. Ou seja, ela não voltará mais a ser o que era antes. E com isso, nós vamos ter gradativamente a dilatação dessas veias, né, formando verdadeiros caroços, verdadeiros bolsões de veias, né, como todos podem ver aqui. Muito bem. Mas aí, a senhora chega numa tarde, olha para a perna e vê vasinhos, vê aquelas veinhas fininhas, avermelhadinhas ou azuladinhas, e já começa a tremer um pouco na base, porque, olha, eu estou com vasinhos. E isso acaba trazendo um transtorno estético. Primeira coisa que ocorre, obviamente, é procurar um profissional da área para que seja feito um diagnóstico adequado. Esse profissional, obviamente, é um cirurgião vascular e fará todo um exame clínico no paciente, mas a primeira coisa que passa na cabeça de alguém é que, ao ter esses vasinhos, eu só tenho um problema estético. E, na verdade, muitas vezes, por baixo desses vasinhos, nós temos verdadeiras avenidas, como esta veia verde, que às vezes não chama a atenção do paciente, mas ela já é uma veia varicosa, já é uma variz, tá? Que é o singular de varizes.
Muito bem, como eu havia dito na outra live, a, essa veia, ela se comporta como uma avenida. E os vasinhos, as telangiectasias, né, os capilares, funcionam como as ruas transversais. Se a avenida estiver com trânsito na contramão, ou seja, carros vindo na contramão e se chocando com aqueles que estão na mão, o que nós vamos ter é justamente o congestionamento das ruazinhas transversais, que é justamente a dilatação desses capilares que formam os vasinhos. Então, ainda referente ao que eu falei na semana passada, não adianta querer somente tratar os vasinhos. Temos sempre que fazer um diagnóstico do que está causando esses vasinhos. Então, eu preciso ir a fundo, preciso ver, porque varizes não é só isso daqui, né, que todo mundo imagina, né, as veias dilatadas, né, não é só isso daqui. As varizes já são aquela veia verde que eu mostrei inicialmente. E muitas vezes, tal qual a avenida, ela alimenta ruas transversais, como vocês poderão ver agora. Então, aqui nós temos os vasinhos e em pontilhado desenhado as varizes que estão alimentando esses vasinhos. Então, como vocês podem ver, se eu não tratar o que está pontilhado, dificilmente eu vou ter sucesso no tratamento dos vasinhos. Agora, veja bem, mesmo os vasinhos, somente, não são meramente um problema estético, assim como as varizes também não são meramente um problema estético. Elas são uma doença que mexe com a estética. Eu costumo usar um exemplo muito bobinho, mas imagina uma pessoa com uma verruga preta na ponta do nariz, e ela acha aquilo feio, 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 e procura o médico. Aí o médico olha aquela pinta preta e fala assim, mas essa pinta pode ser uma pinta pré-cancerosa, precisamos tirar. Aí eu pergunto, o paciente vai tirar porque é perigoso ou vai tirar porque está feio? Ou seja, nós vamos fazer pelos dois. A gente tem que unir o útil ao agradável. Então, temos que fazer um trabalho bonito, estético e pouco invasivo para tratar aquela verruga, para que, ao mesmo tempo que eu livre o paciente do problema, eu também melhore a estética. E isso se aplica às varizes. Como assim? A gente tem que tratar as varizes, que são doença, de uma forma que eu tenha um resultado não só funcional, mas também estético, certo? Muito bem. E, para começo de conversa, quando o paciente vai ao médico, como eu falei também na semana passada, isso cabe aqui, um bom diagnóstico é feito numa boa consulta. Então, tudo começa na consulta médica. Então, nós temos 4 partes para chegar ao diagnóstico. Nós temos a primeira parte, que é uma boa conversa com o paciente. Uma segunda parte, que é um bom exame físico, onde nós temos que olhar cada centímetro quadrado da perna, palpar, apertar, examinar mesmo, pôr a mão na massa mesmo, tem que ser feito. O terceiro item é um exame físico ainda, mas com a utilização de aparelhos moderníssimos, né, que usam tecnologias de ponta para que possamos enxergar mais além do que nós temos. E parando no terceiro item, porque o quarto item já é um exame complementar, que seria o Doppler, né, aquele ultrassom com um estudo não só anatômico, mas como funcional. Então, voltando ao terceiro item, o exame através de equipamentos de tecnologia avançada. O que se tem hoje de mais avançado nessa tecnologia, e que nós usamos em clínica, na nossa clínica, é a utilização da realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada nada mais é do que a somatória de uma imagem virtual, em tempo real, sobre uma imagem real, aumentando com isso a acuidade daquilo, aumentando todas as informações pertinentes àquilo que nós estamos vendo. Bom, falar é muito fácil, mas entender sem ver alguma imagem é mais difícil.
Então, imaginemos uma câmera onde eu estou filmando uma rua e em cima do vídeo, né, as casas são a imagem real que nós temos. Mas em cima desse vídeo, um computador acaba colocando informações sobre essas casas, onde complementa tudo que eu preciso saber sobre isso. Então, isso é uma ideia de realidade aumentada. A realidade aumentada também é utilizada em alguns videogames, onde soma-se uma imagem que a gente está vendo real em cima de uma imagem criada pelo computador. E esse aparelho que nós usamos nada mais é do que este aparelhinho azul, conhecido como VenViewer. O VenViewer, ele é um equipamento que filma a perna, filma o local que nós estamos examinando com uma luz infravermelha. Essa imagem é processada num computador que tem aqui dentro, e essa imagem é projetada em tempo real na perna. Como as veias absorvem a luz infravermelha e a pele não, o que nós vamos ter é uma imagem em negativo, só que verde e preto, onde a imagem escura vai ser a veia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa imagem aqui, nós temos uma perna com uma veia dilatada aqui. É uma variz, é uma veia varicosa. Mas espera aí, qual é a extensão dela? Será que tem mais coisa por baixo? Será que só isso daqui me satisfaz como informação? Não. Além de eu ter palpado essa veia e feito um diagnóstico táctil, eu preciso também de um diagnóstico visual. E aí, com aquele aparelho, a imagem que eu vou ter é exatamente isso daqui. Ou seja, uma imagem negativa daquela veia, onde eu posso ver, opa, ela é maior do que eu imaginava, ela se bifurca várias vezes, e ela tem um calibre maior do que eu imaginava. Então, aqui eu posso ter uma visão real do que eu tenho por baixo da pele. E muitas vezes nem se vê a olho nu, nem se vê a olho nu. A gente precisa realmente dessa imagem do VenViewer para que se possa ter um diagnóstico adequado. Com isso, se chegou a um diagnóstico de cerca de 80% a 90% de todos os problemas que tem na perna em termos de varizes. Mas aí nós vamos para a quarta etapa, que é um exame complementar. O exame complementar é um Doppler, que nada mais é do que o uso de um equipamento de ultrassom, que além do ultrassom, ou seja, além do estudo anatômico, ver o tamanho da veia, ver se ela está dilatada, se ela está irregular, se ela está retinha, bonitinha, ele também faz um estudo através do efeito Doppler, que é um efeito físico, ele faz o estudo do fluxo do sangue. Então, ele estuda a velocidade do sangue e ele estuda se esse fluxo está na mão certa ou se está na contramão. Então, ele vai dar uma imagem semelhante a essa que eu vou mostrar, que nada mais é do que a porção final da veia safena entrando na veia principal da perna, que é a veia femoral, né? Quer dizer, uma das principais veias. E como está tudo em azul, é sinal de que essas veias estão normais. Ou seja, esse indivíduo daqui não tem problemas internos. Ele sim pode ter problemas superficiais, no caso, varizes superficiais. Certo? Muito bem. Então, até esse ponto, nós chegamos a conhecer como se formam as varizes, nós chegamos a conhecer um pouquinho de como se faz o diagnóstico, a importância do diagnóstico, a importância do que tem que ser visto. Então, a partir de agora, cada um de vocês, quando forem a um vascular, vão entender o que eles estão fazendo, o porquê que está se pesquisando outras coisas, porque, infelizmente, muita gente que não tem o conhecimento adequado, e não é nenhum pecado, porque os leigos não são obrigados a saber tudo, mas tem que ter uma noção, um bom senso. Então, muitas vezes, o indivíduo chega no consultório do médico, do vascular, achando que só vai fazer aplicações, só vai fazer algum tipo de tratamento simples, e muitas vezes tem algo escondido por trás. Então, com tudo isso que eu mostrei até agora, já dá para compreender
o porquê das coisas que vocês vão ver e ouvir de um vascular. Muito bem, então, posto isso, nós temos um diagnóstico. Nós temos, então, o diagnóstico das varizes ou das microvarizes, né? As microvarizes nada mais são do que pequenas varizes, né? Veias que se dilataram, mas ainda estão pequenininhas. Eu costumo brincar que as microvarizes são os filhotinhos das varizes, né? E como qualquer tratamento, quando pego precocemente, quando instaurado bem cedo, o resultado final é sempre melhor, tanto esteticamente como funcionalmente. Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos, afinal de contas, era o item da pauta de hoje. Então, nós podemos citar 2 tipos de tratamentos. O tratamento clínico, que é aquele que é feito através de procedimentos que não são invasivos, e o tratamento invasivo, que hoje ele é minimamente invasivo. Eu vou explicar isso mais adiante. Mas vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos clínicos. Bom, o tratamento clínico, basicamente, é composto de 2 partes. O tratamento medicamentoso, que obviamente é através de um medicamento, então um tratamento químico, e o tratamento mecânico, que é feito através da compressão, que são as meias elásticas. Todo mundo torce o nariz quando se fala em meia elástica, né? Mas, na verdade, isso acaba remontando aquela imagem da nossa avó, com aquelas meias feias, horríveis, difíceis de colocar, bem desconfortáveis, com calor. Não, na verdade, tudo isso daqui já ficou para as calendas gregas. Isso aqui já é coisa do passado. Hoje em dia existem meias moderníssimas, com tecidos finíssimos, que são bonitas, confortáveis e até mesmo estéticas. E elas acabam torneando, né, contornando bem as pernas e acaba dando um efeito até bonito para as pernas. Entende? Ainda existem aquelas feias também, mas hoje em dia o indivíduo não vai mais sofrer com calor, com apertos, com uma série de coisas, porque elas são muito confortáveis. Algumas meias femininas, inclusive, parecem até verdadeiras meias de nylon, e ficam muito bonitas, né? Falando já das meias elásticas, então, as meias elásticas, elas precisam, na verdade, comprimir a panturrilha, ou seja, o efeito da meia elástica se dá amplificando a compressão daquela musculatura da barriga da perna que nós vimos no início desta aula. Ou seja, a meia é suficientemente eficaz se usada pelo menos até o joelho. Ah, mas Márcio, não tem que ser meia calça, não tem que ser meia... Não, veja bem, a meia elástica, ela age na panturrilha. Obviamente que essa não é uma das meias bonitas que eu falei, tá bom? Mas ela age amplificando o efeito da compressão da panturrilha. Isso daqui já nos dá a conclusão de que uma meia até o joelho já é suficiente. Mas, Márcio, eu uso saia, eu gosto de usar uma saia curta, uma bermuda, como é que eu faço? Não tem problema. Se quer usar uma saia, você pode comprar uma meia elástica até a coxa. Mas, Márcio, meia até a coxa eu não gosto, me incomoda, ela escorrega, eu não gosto. Não tem problema. Então, para isso existem a meia calça. A meia calça, tudo bem, vai ser usada uma meia calça. Mas veja bem, meia elástica, para ser comprada, não adianta simplesmente ir a uma loja ou a uma farmácia e falar, puxa, eu queria aquela marca de meia, tá? Eu calço 38, que tamanho que eu tenho que usar? Não é assim que se compra a meia elástica. A meia elástica, ela tem 3 parâmetros muito importantes que só o médico especialista poderá prescrever. Ela tem a compressão adequada, ela tem o tamanho correto e ela tem a altura ideal. Porque existem, sim, alguns casos, não é o caso das varizes, mas existem alguns casos em que a meia tem que ser usada até a coxa. Em casos que envolvem linfáticos e edemas, isso é assunto para uma outra live. Mas, então,
Todos esses parâmetros, só quem vai saber prescrever é o médico especialista. Portanto, não adianta se automedicar comprando a meia. Medicar é bom, né? Não adianta se autoprescrever a meia, porque poderá comprar no tamanho errado e poderá usar uma meia mais fraca do que precisa, ou seja, gastou dinheiro à toa e ela não vai fazer nada, não vai fazer nenhum efeito, ou pelo contrário, pode comprar uma meia elástica mais forte do que precisa, e aí não que ela vai fazer mal, mas vai sofrer horrores numa situação que não diz respeito, ou seja, vai sofrer à toa, não precisaria disso. Muito bem. Posto isso, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele utiliza remédios, ele utiliza medicamentos específicos para o tratamento da dilatação das veias. Esses medicamentos são do grupo chamado flebotônicos. O que são os flebotônicos? São medicamentos que agem na parede da veia, fazendo com que a veia fique mais tonificada. Com isso, ela consegue impulsionar melhor o sangue venoso de baixo para cima, tirando a sobrecarga das varizes e melhorando o fluxo no final. Além disso, esses medicamentos também promovem uma absorção melhor do edema, né, do inchaço dessas pernas, e, melhor ainda, eles são analgésicos para essas dores que, geralmente, essas varizes provocam. Então, o tratamento medicamentoso, como sempre disse, ele é um tratamento que vai fazer o quê? Ele vai melhorar os sintomas, melhorar os sinais, como inchaços, e vai frear um pouco a evolução da doença. Mas veja bem, o tratamento clínico não vai resolver as varizes. O tratamento clínico vai dar um conforto muito bom e uma proteção muito boa contra complicações, tá certo? Bom, dos medicamentos clínicos, eu particularmente participei de 2 estudos, eu comandei 2 estudos sobre o uso de um medicamento chamado diosmina. Na minha opinião, hoje, existem diversos medicamentos, todos muito bons, mas, na minha opinião, um dos melhores que tem é um remédio chamado, não o medicamento, tá? O sal, o elemento que vai no medicamento chamado diosmina. Muito bem, ela já é usada há muito tempo. Um dos trabalhos que eu fiz estudou um pouco o histórico da diosmina, estudou tudo que se conhece da diosmina desde a sua descoberta em 1927 até os dias de hoje. E se viu que a conclusão que se teve nesse trabalho é de que ela é excelente, tem uma eficácia muito boa nas dores, nos inchaços e em algumas outras características que melhoram muito a circulação de quem tem varizes. O outro trabalho que eu fiz, vou fazer uma parte, né, eu sei que eu vou falar um pouquinho de grego aqui, mas é um pouquinho de orgulho. Mas o outro trabalho também diz respeito ao comparativo de doses desse medicamento. Então, o medicamento normalmente vinha sendo utilizado na dosagem de 1.000 miligramas, porém associado a uma outra medicação para que houvesse uma melhora da eficiência dessa diosmina. Então, geralmente era a associação entre a diosmina e a hesperidina. Todos eles são derivados de vegetais. Então, todos eles são naturais, são muito bons. O estudo que eu comandei mostrava a eficiência de uma diosmina pura, micronizada, ou seja, a molécula dela tinha uma formação, não que a outra não seja micronizada, também é, mas fez-se um estudo da diosmina pura na dosagem de 600 miligramas. E esse trabalho nos mostrou que a eficácia e eficiência da medicação pura com 600 miligramas era igualzinha à outra de 1.000 miligramas. Portanto, esperemos um pouco, mas acredito que em breve nós teremos o barateamento desses tratamentos clínicos. Vamos ver, é uma questão de tempo, se Deus quiser. Bom, agora que nós falamos sobre os tratamentos clínicos, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos
os tratamentos minimamente invasivos, mas aqueles que resolvem mesmo. Então, quando nós temos pequenas varizes, ainda com 2, 3 milímetros de diâmetro, nós podemos lançar mão dessas duas armas que eu mostrei anteriormente. Ou seja, nós podemos lançar mão do laser e do Venviewer. Nesse caso, o Venviewer será usado não como diagnóstico, mas como um coadjuvante, como um alvo, para que eu possa acertar bem aquelas pequenas varizes, as microvarizes, onde eu não consigo enxergá-las a olho nu. Ou seja, com o uso do Venviewer associado ao laser, eu vou ter o alvo, coisa que eu não vejo a olho nu, eu vou ter o meu laser aplicando em cima dessas pequenas varizes. Isso que vocês estão vendo na cor abóbora é um aparelho que sopra um ar a menos 37 graus Celsius. Ele é um aparelho de criogenia, ou seja, ele refrigera o local para evitar complicações da temperatura e, ao mesmo tempo, ele melhora a dor local, ou seja, o indivíduo acaba não sentindo dor para fazer esse tipo de trabalho. Agora, veja bem, ele não é um milagre que resolve na hora, mas é um milagre moderno que, sim, conseguimos evitar cerca de 70% de pequenos procedimentos cirúrgicos em pequenas veias. Mas, detalhe, elas têm que ter, no máximo, cerca de 3 milímetros. Bom, mas no momento em que ultrapassou esse calibre, ultrapassou esse tamanho, o que eu tenho que fazer agora, Márcio? Bom, agora a gente passa às cirurgias. Mas veja bem, eu não gosto do termo cirurgia, porque ele assusta. Cirurgia já dá a ideia de que vai cortar, vai tirar, vai costurar, e não é nada disso, tá? Para que vocês tenham uma ideia, uma injeção é considerada uma cirurgia também. Bom, então vamos lá. Então, hoje em dia, primeiro vamos remontar um pouquinho ao tempo passado. Por que se formou tanto tabu em cima das cirurgias de varizes? Porque antigamente as varizes eram retiradas através de cortes na pele. E onde tinham varizes, tinham que ser feitos cortes. Muito bem. E aí o que acontecia? Eram dezenas de cortes numa perna, e para cada corte, 1, 2 ou até 3 pontos eram dados. Ou seja, o indivíduo tinha que ficar de repouso absoluto vários dias. Ele não voltava ao trabalho em menos de 20 a 30 dias. Era assim antigamente. A veia safena, quando era preciso retirá-la, tinha que ser feita uma incisão na virilha, uma outra incisão no pé, porque a veia vai desde o tornozelo até a virilha. Mas quando ela está doente, ela tinha que ser retirada do organismo. E isso daqui, então, estendia ainda mais o tempo de recuperação, porque ela era tirada literalmente, formando um túnel embaixo da pele. Então, era realmente uma coisa meio tenebrosa, não posso tirar a razão de quem tinha medo, mas hoje eu posso tirar a razão de quem tem medo, porque tudo mudou. E eu vou mostrar para vocês um instrumento que revolucionou a cirurgia das varizes. É um instrumento que ninguém imaginava que ele poderia ser de grande valia no tratamento cirúrgico. É uma coisa moderníssima, moderníssima. E vocês vão ver. Eu vou botar a imagem de cabeça de lado para poder caber na live, mas nada mais é do que a agulha de crochê. Esse instrumento moderníssimo é utilizado hoje como material principal num tratamento de varizes. Essa agulha de crochê que vocês estão vendo aqui, ela é uma agulha, a imagem está em espelho por causa da câmera que eu estou usando, mas essa agulha de crochê tem 0,6 milímetro, ou seja, a cabecinha dela é menor do que a esfera de uma esferográfica, uma caneta esferográfica, aquelas da Bic. Quem lembra da Bic ponta fina? A Bic ponta fina, ela tinha 0,7 milímetro de diâmetro. Nós estamos falando de uma agulha de 0,6. Quem conhece aquelas lapiseiras, quem lembram das lapiseiras Pentel? Isso é da nossa infância, hein? Mas aquelas lapiseiras que tinham aquela grafite de 0,5 milímetro,
Então, nós estamos com uma agulha de crochê daquela finura, tá? E é com isso que nós usamos para fazer os trabalhos. Muito bem. E como é feito esse trabalho? Então, o local onde estão as varizes, nós temos que desenhar essas varizes. Então, ela é pontilhada, uma caneta especial, para que quando o indivíduo deite, nós saibamos aonde estão essas varizes. Posteriormente, obviamente, anestesiado, o indivíduo geralmente está sedado, uma sedaçãozinha leve, como se fosse fazer uma endoscopia. Eu, particularmente, gosto de fazer assim, porque o indivíduo fica mais confortável. Mas isso também pode ser feito com anestesia local. Para quem prefere fazer com anestesia local, não tem problema nenhum. Em seguida, nós usamos um outro instrumento revolucionário também, para que se possa fazer a incisão na pele. Incisão, eu disse? Não. Nós fazemos uma punção, ou seja, nós usamos, no lugar de um bisturi, nós usamos uma agulha de injeção. Isso que vocês estão vendo na minha mão, nada mais é do que uma agulha de injeção. Eu estou aqui tentando olhar por trás, tá? Não reparem, porque tudo que é ao vivo tem esses trejeitos. Mas isso daqui é uma agulha de injeção. Ela faz um furinho no local onde está desenhada as varizes, e com aquela agulha de crochê maravilhosa que vocês viram, eu faço a retirada dessa veinha. Para vocês, podem embrulhar um pouquinho o estômago, às vezes, ver isso, mas, na verdade, isso é um processo indolor, minimamente invasivo, porque ele está a cerca de 1 a 2 milímetros abaixo da pele, então não invade o organismo. Posteriormente à retirada dessa veia, praticamente nem sangra. Vocês não entendem por quê, mas, na verdade, a veia, quando ela é retirada, a veia que, a boquinha que sobra dentro da pele, ela se fecha e retrai, então não tem sangramento. Então, isso daqui é a imagem imediatamente após a retirada daquela veia. Não se vê praticamente nenhuma gota de sangue. Lógico, uma gotinha deve sair, mas vocês podem ver que não tem sangramento. Muito bem. Mas a outra pergunta que não quer calar, mas, Márcio, e quando tem a safena envolvida, como é que a gente faz? Bom, em alguns casos, as varizes envolvem a safena. Do contrário do que se imaginava há muito tempo atrás, todo mundo pensava que as safenas eram as culpadas pela criação das varizes, né, pela origem das varizes. Então, todos os casos de cirurgia de varizes acabavam perdendo as safenas. Então, muitas cirurgias, infelizmente, foram feitas onde foram tiradas as safenas que estavam normais, mas era o que se conhecia na época. Estou falando de 40, 50 anos para trás, tá? Não é nada do outro mundo, tá bom? O divisor de águas foi quando, há cerca de 30 anos atrás, surgiu o Doppler. O Doppler foi um divisor de águas, e aí se descobriu que a safena nada mais era do que uma vítima, assim como as outras veias, e quando ela estava doente, ela precisava ser retirada. Só que, mais modernamente, o que se faz não é a sua retirada. Agora sim, algo bem moderno, né? Nós utilizamos uma fibra ótica que transmite um laser. Essa fibra ótica, na verdade, ela é introduzida por punção, também uma outra agulhinha, parece uma agulha de injeção, é puncionada a pele, se pega a veia, como a gente vai fazer exame de sangue, com uma agulhinha se pega a veia safena, igualzinho você vai colher sangue. Só que, obviamente, é uma agulha um pouquinho mais calibrosa, mas está tudo anestesiado, não se sente nada. E por dentro dessa agulha se passa a fibra ótica. Como vocês podem ver, por transparência da pele, dá para ver a luzinha, né? Essa é a luzinha piloto, ainda não é o laser da veia. Tudo isso daqui é feito, a fibra ótica ela é posicionada no ponto certo através de um ultrassom intraoperatório, ou seja, hoje a cirurgia de varizes se utiliza o ultrassom em tempo real também na cirurgia, para que não se perca nenhuma veia, para que
o procedimento seja o mais completo possível. E ele também posiciona a fibra do laser. E como é que ele funciona? Muito simples. A luz do laser, como eu expliquei da outra vez, na outra live, a luz do laser é absorvida pelas hemácias que tem dentro do sangue. Aquilo aumenta a temperatura e o que vai acontecer é que a fibra óptica dentro da veia, ao emitir a luz, fará com que ela se feche. Ou seja, aquela temperatura alta faz com que ela se feche, é como se eu estivesse soldando a veia por dentro. Ou seja, eu não preciso tirar a veia, eu estou fechando aquela veia, e ao fechar aquela veia, fica só o esqueletinho dela, que com o passar do tempo é absorvido pelo organismo e é como se eu tivesse tirado. Então, uma cirurgia dessas, hoje, o paciente se recupera em coisa de 3, 4 dias, no máximo 5 dias. É óbvio que nesse período, o paciente não precisa fazer um repouso absoluto. Já no dia seguinte já está andando. E da mesma forma, a cirurgia de varizes hoje se tornou uma cirurgia ambulatorial. Ou seja, o indivíduo opera de manhã, à tardezinha ou à noite já está em casa. Dificilmente hoje um paciente meu dorme no hospital à noite. Isso é muito bom, porque acaba barateando as internações, acaba sendo menos invasivo para os pacientes, e a recuperação é muito melhor, e mais do que isso, o resultado estético, então, nem se fala. Ou seja, uniu-se o útil ao agradável. Mas, Márcio, eu tenho medo, eu não quero fazer, eu quero adiar, O que acontece se eu não fizer os tratamentos propostos? Infelizmente, as varizes, elas não param de crescer. E elas vão continuar crescendo. E continuando o crescimento delas, eu vou acabar tendo complicações. Então, vamos ver um pouquinho o que acontece na evolução. Bom, Márcio, eu tenho medo de fazer aplicação ou fazer laser. O que vai acontecer com os meus vasinhos se eu não fizer nada? Muito simples. Eles vão crescer muito, formando verdadeiras bolhas de sangue na superfície da pele. Mas, Márcio, e se eu não tirar as microvarizes, se eu deixá-las lá? Muito simples. Elas vão continuar crescendo, formando essas veias enormes na derme, formando o que a gente chama de varizes dérmicas. E elas podem trazer alguma complicação? Sim. Elas, por estarem muito superficiais, elas poderão romper e dar uma hemorragia. Elas poderão dar outras complicações que eu vou falar já já. Mas, Márcio, eu tenho medo de tratar minhas varizes, eu tenho medo de tudo isso. Bom, se não fizer, lógico que nem é todo mundo, não é todo mundo que chega nesse ponto. Mas olha a que ponto podem chegar as varizes. As varizes, elas poderão evoluir a tal ponto que formarão verdadeiros caroços na perna, né? Eu costumo brincar que parecem verdadeiras adutoras na perna. Os sintomas podem ser horríveis. Nessa fase, o paciente já tem muita dor, apesar de que 60% dos pacientes não sentem dor, mas sentem um cansaço na perna, queimação. E o que elas podem fazer? A evolução das varizes podem causar alguns efeitos indesejáveis. Entre eles, pode causar a formação de muitos vasos, a formação de manchas marrons nas pernas, né, que são as chamadas dermatite ocre, e mais adiante podem formar as úlceras varicosas. As úlceras, aí já é uma complicação temerosa, porque ela se torna uma porta de entrada para infecções. Isso é muito perigoso. Mas, Márcio, eu estou com úlcera varicosa, me falaram que eu não posso operar enquanto não fechar a ferida. Bom, eu posso afiançar que hoje, com as técnicas modernas de cirurgia, minimamente invasivas, os antibióticos e toda a antissepsia que se usa em cirurgia, sim, dá para se operar uma pessoa com úlcera varicosa, e digo mais, depois que essa cirurgia for realizada, geralmente essa ferida se fecha muito mais rápido do que se tivesse aberta, do que se tivesse com as varizes, perdão. Então, é importante, sim, não vai se ter o fechamento de uma úlcera varicosa se não forem tratadas as varizes que a alimentam.
Como eu disse antes, aquelas veinhas, aquelas microvarizes que formarão verdadeiras bolhas sob a pele, elas poderão sangrar. Então, nós podemos ter uma varicorragia, ou seja, o sangramento das varizes. Isso é terrível. Eu tive um caso, seria cômico se não fosse trágico. Uma paciente, eu tive que atender de urgência, porque um galo na casa dela picou em cima de onde ela tinha as varizes e rompeu aquelas varizes. O sangramento foi enorme. Coitada, ela quase entrou em choque por perda de sangue por causa de um sangramento de uma variz. Mas ela saiu bem, foi tratada, depois foi operada e está ótima até hoje, graças a Deus. Mas, como eu disse, as varizes vão evoluindo, vão crescendo. E o que pode acontecer? Dentro dessas veias, pode ocorrer a coagulação do sangue. A coagulação do sangue dentro de uma veia é a famosa trombose ou tromboflebite. O que acontece? A coagulação, ela é uma defesa do organismo contra sangramentos. Quando a gente se corta, o que faz parar o sangramento, o que forma a casquinha de sangue lá que depois fica, é justamente a coagulação do sangue. Mas ele não pode ocorrer dentro do vaso. Então, existem 3 fatores. Aliás, eu vou falar sobre isso numa próxima live, que eu vou falar sobre tromboses. Mas, rapidamente, são 3 fatores que não deixam o sangue coagular dentro do vaso. Um é a velocidade do sangue dentro do vaso. Se esse sangue cai, se ela se solta e viaja pela veia, ela vai causar uma coisa chamada embolia. E isso vai parar no pulmão, dando o que a gente chama de embolia pulmonar. Isso já é uma situação gravíssima, porque pode levar à morte. Não é todo mundo que tem trombose que vai ter embolia pulmonar, mas todo tratamento para trombose tem que prevenir isso daqui. Aqui nós temos agora, como curiosidades, a imagem de uma flebite superficial causada por varizes. Então, ela está embaixo da pele, uma veia que entupiu, formou um coágulo dentro dela, forma esse vergão vermelho, altamente doloroso e muito quente, e o indivíduo urra de dor, infelizmente, e tem que ser tratado. Aí sim, nesse caso, não dá para operar imediatamente, tem que esperar esfriar o processo inflamatório para que depois a gente possa tratar e tirar essa veia doente. Aqui, nesse caso, já é uma trombose venosa profunda. O indivíduo teve uma trombose numa veia profunda e, com isso, obstruiu quase que toda a avenida, toda a parte que levaria a maior parte do sangue da perna. Então, isso faz com que haja um edema, um inchaço muito grande na perna e, obviamente, muita dor também. Agora, veja bem, a trombose profunda pode ocorrer sem dor também. Ela pode ocorrer sem dor. Então, é muito importante, quando incha a perna, procurar o atendimento médico urgente, né? Porque isso daqui pode trazer consequências, tá bom? Eu estou vendo aqui, desculpa interromper, alguém está enviando uma solicitação para participar do meu vídeo. Eu não me incomodo, vai ser um prazer. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Eu não vou saber como fazer isso daqui, infelizmente. Eu peço perdão, eu vou aprender essa parte técnica numa próxima live, sim, podemos participar em conjunto, sem problema nenhum. Bom, eu estou quase encerrando também aqui. Agora, algumas curiosidades. Isso daqui é uma perna, é uma pessoa que fez tratamento, já tinha operado as varizes, tinha vasinhos, mas não conseguia resolver esses vasinhos de jeito nenhum com as aplicações convencionais. Quando ela me procurou, examinando com o VeinViewer, a gente pôde descobrir que ela tinha escondidinho algumas veinhas reticulares que estavam alimentando esses vasinhos. Essas veias eram invisíveis a olho nu. Então, por isso que a gente não conseguia resolver. No caso dela, como essas veinhas eram menores de 3 milímetros, a gente conseguiu resolver com laser, né, esse caso.
Assim como a gente também pode ter junto o tratamento escleroterápico químico, que são as aplicações que se faziam muito antigamente. Mais uma imagem a título de curiosidade, só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o raio-x de uma pessoa usando um salto alto. Olha como fica o pé. É por isso que muita gente tem dor aqui embaixo, pessoas que usam muito salto alto têm dor aqui embaixo, e como eles andam dessa forma, não utilizam muito a panturrilha, ou seja, não bombeiam adequadamente o sangue venoso para cima. E para encerrar essa live, como o brasileiro tem muito medo de algumas coisas quando desconhece, e infelizmente acaba procurando alternativas, né? Alternativas, ele acaba caindo na mão de picaretas, infelizmente. Esse aqui era uma paciente que tinha varizes e, por medo de cirurgia, acabou procurando uma técnica alternativa. Não vou dizer o que foi feito, porque apesar do que foi feito não ser errado, mas não era o momento certo para isso, e essa paciente acabou tendo essa mancha que ficou indelével, ou seja, ela ficou definitiva na perna dela. Essa mancha, infelizmente, não tinha mais como ser apagada, porque ela se formou por conta da substância que foi usada, e aquela imagem lá eu fotografei na hora que acabamos fazendo a cirurgia dela. E ela ficou muito bem, mas infelizmente com a mancha. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Desculpa que hoje eu me alonguei, nós ficamos 50 minutos conversando. Eu sei que foi de forma amadorística, mas era a forma como eu tinha ao vivo de mostrar imagens para vocês. E se vocês gostaram do meu vídeo, eu pediria então que desse um like nele. E quem quiser conhecer outras aulas, outras lives minhas ou outros vídeos, se inscreva no meu canal Clínica Steinbrück do YouTube. Tá bom, gente? Boa noite, estejam bem e fiquem seguros, tá bom? Grande abraço.